Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Carla Schumacher, advogada, que tem muita história para contar, né, Carla? Não sei se 30 minutos vai ser o suficiente, mas vamos começar pelo começo. Nasceu advogada, teve uma jornada até aí. Conta um pouquinho da história. É isso aí, Márcio, mas vou resumir, realmente tem bastante história. Olha, eu não nasci advogada, mas se o meu pai estivesse aqui, ele diria que eu nasci advogada. Olha. Porque ele foi a pessoa que mais me estimulou e sempre dizia que eu tinha o dom, que eu nasci advogada. Mas eu fui me convencendo ao longo do tempo, porque ele via que eu era uma criança contestadora, inquieta, né, muito inquieta, aquelas crianças assim que dava muito trabalho. Então, se você tem uma criança inquieta, contestadora e gosta de conversa, já sabe que ela pode se dar bem no direito. É o dom. É o dom. Então, eu fiz a faculdade, meu pai era advogado de formação, mas ele gerenciava uma empresa, claro, o direito sempre ajudou ele, e aí eu fiz a faculdade em direito sempre com esse objetivo, de advogar. Então, toda a experiência que eu tive de estágios, sempre em escritórios privados, para aprender, né, a prática da advocacia. E era o que eu queria buscar, e eu queria sempre ter o meu escritório, e eu me formei em 2004 na PUC, e abri o meu escritório em 2006, em dezembro, sozinha. Comecei assim, um escritório bem rústico, bem simples, né, na Guido Mundim, perto ali da Presidente Roosevelt. Eu morava naquela região com a minha mãe. Na época, daí, quando eu me formei, meus pais recém tinham se separado. Morava com a minha mãe, ia a pé ali, levava até o meu café, porque eu não tinha cafeteira ainda, levava o café do escritório na térmica, claro. Ia para casa almoçar, fazia novo café na cafeteira de casa da minha mãe e levava de novo o café na térmica. E aí comecei com clientes na área de poupança, que era aqueles planos econômicos, as diferenças, plano Bresser, plano Verão. Agora tu entregou a tua idade. Era reajustes também do FGTS, né, da correção. Para quem não entende, não pegou nessa época, né, muita gente acha que a política começou agora, né, quando a gente começa a ir lá desde o Figueiredo, daí tu já sabe o tipo de gente. Exato. Collor e tal, e tudo que veio de plano em cima disso sempre ficou uma brecha, né? Sempre ficou, porque era um período de muita inflação. Sabe, né? Era um período de muita inflação e aí a moeda mudava para conseguir enxugar todo aquele valor, né? A gente ia comprar um café, custava não sei quantos R$1.000. Aí virou a moeda em 80... Carro eram milhões, né? Um Escort, não sei o quê, R$1 milhão. Exato, e aí eles viravam a moeda de cruzeiro para cruzado para dar aquela zerada, para enxugar, mas que era enxugar gelo na época. Então, tinha essas diferenças das poupanças, das correções do FGTS. Aí um dia eu fui convidada para participar num programa da Marley Soares, para falar sobre as poupanças, sobre o FGTS, sobre essas ações que eu estava começando. E aí, isso mudou a minha vida. Começou a ter muitos clientes. E aí eu comecei a divulgar naquelas revistinhas de bairro, SOS Dona de Casa, tudo perto. E aí também foi. Aí cheguei a ter um processo disciplinar na OAB por causa dessas divulgações, que a OAB, ela regula muito isso. Então, eu nunca entendi porque, assim, todas as profissões, tu pode falar bem, né, ou divulgar o teu trabalho. No direito tem regras, né? Tem regras, tem que ter um cuidado, não pode ser muito mercadológico, tem que ser mais informativo. Então, de repente, eu também sem experiência não sabia ter esse cuidado, como, né, fazer essa redação. E aí o Rodrigo me defendeu no Tribunal de Ética da OAB, porque cheguei aí para o tribunal, porque eu tinha mais de uma notificação, porque eram várias revistinhas e tal. E o Rodrigo me defendeu e deu tudo certo e eu continuei. Rodrigo, para quem não está acostumado, não sabe, atualmente é o marido, né? Atualmente é meu marido, meu sócio. Deu certo se defender e continuam se defendendo na alegria, na tristeza, na saúde. Exatamente. Realmente foi logo que a gente se conheceu. E aí eu disse para ele, olha, eu preciso de um advogado. E ele é, né, advogado também. E ele, mas eu disse, estou no Tribunal de Ética da OAB, vai ter um julgamento. Tu me defende? E a gente estava se conhecendo, Márcio. Olha que legal. E aí ele foi, fez a minha defesa. Não tem como dar errado, conheceu na pior fase, no pior momento. Um momento
tenso, né? Ele me conquistou naquela defesa, sabe? Foi muito enfático, né? No sentido de que eu estava começando, de que eu tinha que ter uma segunda chance. E deu tudo certo e dali nós ficamos sócios, né? Então aí o meu escritório se uniu ao dele e nós começamos em 2010 o nosso escritório juntos. Que legal. E aí deu tudo certo, a gente começou a trabalhar também com as ações de plano de saúde, aqueles reajustes da faixa etária, que era uma época que as pessoas também tinham um limite de internação. Às vezes a pessoa estava com um familiar na UTI e era um limite de 10 dias do plano, por exemplo, de internação, que era uma situação que as pessoas tinham que correr, dar cheque calção, segurar o parente na internação, porque o plano tinha um limite de dias. Isso hoje é um absurdo, é ilegal, né? Isso já está bem resolvido na justiça, além dos reajustes de faixa etária. Então eram questões que a gente também começou a trabalhar bastante juntos, um escritório no centro, depois um segundo escritório no centro, e agora a gente está, desde 2022, na nossa sede própria, na Avenida Independência 925. E desde lá, desde 2010, já são 15 anos, né, dessa união no amor e no labor. Que legal, isso, vários convidados já vieram com o seu cônjuge e a gente conseguiu ter essa pergunta, se é possível trabalhar com quem tu ama, no que tu ama, né, sem estar dando estresse. Tem alguma receita? Márcio, é uma construção, né, diária, é um crescimento, não é fácil, mas a gente vai amadurecendo, né, porque tu tem dois viés ali, né? Tu tem a relação profissional, que tu tem que manter aquele equilíbrio e aquela postura profissional com uma pessoa que tu tem uma intimidade familiar, né? Então a gente tem esses dois lados e a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente tá num jantar de aniversário de casamento e fala alguma coisa de trabalho. Não, só um pouquinho, aqui nós estamos só nós dois, não vamos falar de trabalho. Então, porque acaba não tendo esse limite, né? Mas é um crescimento, dá certo, porque a gente trabalha no que a gente ama e a gente tem personalidades que se complementam, né? Lá no escritório, eu faço a parte mais técnica, mais a parte jurídica, e o Rodrigo, ele tem uma importante participação que é a parte gerencial e negocial, né? Então, hoje a gente precisa, né, nas ações, muitas vezes negociar. Nós também trabalhamos com ações coletivas na área trabalhista hoje em dia, e essa negociação é muito importante. Então, quando chega a parte de negociar, essa parte mais de relações, e aí, então, toca mais para ele e ele faz com maestria. Eu já entrevistei casal de policiais que tiveram aqui no meio da enchente, né, o delegado Gustavo e a Cátia, que é a mulher dele também, que ficaram aqui dentro com 7.000 flagelados, né, e eu perguntando como é que tu tá em Florianópolis, como eles estavam de férias, vieram voluntários e assumiram, eles atuam na região de Canoas, e tiveram justamente com isso, assim, fazendo o que tu gosta e com quem tu gosta, tu consegue feitos inéditos, nunca tinha acontecido. Já tive casais de confeiteiros, acho que no futuro eu vou ter um programa só de como viver com o casal e dar tudo certo, né? Porque não é comum, muitas vezes dá estresse e o pessoal se separa. Eis que então vocês voltaram no escritório e o que vocês resolvem hoje? Assim, quem que procura e o que vocês conseguem atender hoje? Hoje, o nosso escritório é especializado em direito do engenheiro, né? Desde 2016, a gente atende o Sindicato dos Engenheiros, a gente tem esse contrato fixo. Então, a gente trabalha muito para esse nicho, digamos assim, que tem leis específicas, tem uma lei de piso salarial específica, várias regulamentações específicas e normativas da engenharia, né, questões tanto trabalhistas, de diferenças salariais, de exposição a risco, né, que muito da atividade tem essa questão, de criações intelectuais e registros, de contratos específicos na área da engenharia, inclusive contratos internacionais. Tem muitos profissionais, engenheiros trabalhando para empresas na Alemanha e estão aqui trabalhando home office, então desenvolvendo projetos, né, para empresas em Israel também. E cada vez, Márcio, tem uma engenharia. Esses dias a gente foi contratado por um engenheiro de uma empresa israelense
engenheiro de radiofrequência. Então tem tantas engenharias que a gente sempre, né, isso que estamos há 10 anos atuando nessa área, a gente se depara com uma nova engenharia. Bacana. Então é um ramo que só cresce, que é propulsor da nossa economia, do nosso desenvolvimento econômico, que cria tudo que a gente conhece, né, como tecnologia, como avanço, e que esses profissionais, claro, precisam, né, de assessoria, precisam de regulamentação nos contratos e em toda a sua atividade. Então, hoje é a área que o escritório é especializado. Eu vou querer entrar mais nisso, até porque eu tenho irmão engenheiro, né, e tenho muitos amigos engenheiros, nunca tinha ouvido falar de uma advocacia específica para engenharias, né, ainda mais quantas são várias. Vamos ficar um pouquinho aqui, fazer um rápido break, não saia daí e já continuamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Carla Schumacher, advogada, e agora descobrimos, né, específicas na área do direito do engenheiro. O que hoje mais o engenheiro precisa? É depois que deu um problema? É preventivo? É em elaboração de contratos? O que hoje são as dores dos engenheiros na parte de direito? Todo mundo tem, né, em algum momento da vida, sim, uma necessidade que pode ser judicializada ou não, né? Eu a vida toda nunca precisei, né? Espero não precisar para algum problema, mas por uma questão às vezes de consulta, estou mudando lá um KNAI na minha empresa, né? Estou mudando a KNAI, para quem não sabe, né? Aquela parte, a função, o que ela se propõe, e muitas vezes um conselho acha que aquela atividade é dele e outra não é, então às vezes eu faço consultas. Vocês fazem isso, ajudar a se preparar para não dar um problema futuro, ou depois que deu o problema que vocês atuam? Como é que funciona? Atuamos das duas formas, tanto quando tem o problema, quanto na forma preventiva, que é o que a gente tenta justamente conscientizar os profissionais da importância de agir na prevenção, de ter um bom contrato, com cláusulas eficazes para que ele tenha validade como negócio jurídico, né, como um instrumento jurídico, para então ficar atento à responsabilização do engenheiro, que ela é muito séria, ela pode ter implicações, né, bem sérias, bem criminais, ou até algo mais sério, pessoal do engenheiro. Então o engenheiro responsável técnico, ele está ali com o nome dele, colocando a vida dele naquela responsabilidade. Então como regular isso, como ter instrumentos que o protejam, que sejam realmente válidos juridicamente, como estabelecer um negócio, né? A engenharia, o profissional, ele pode ser contratado por uma empresa e aí ele vai ter as regulações e as normas da CLT, se for uma contratação seletista, mas ele pode ser autônomo, ele pode ter uma empresa e, claro, precisa também desse auxílio, dessa assessoria, né, perante o CRIA, perante todos os órgãos reguladores, as questões fiscais e como então gerir esse negócio. Então nós atuamos das duas formas, dando essa assessoria ampla para os profissionais em todas as áreas, na questão trabalhista, na questão civil, né? O nosso escritório, ele tem esse trabalho bem pontual, bem específico, porque a engenharia ela tem realmente peculiaridades muito específicas, que são peculiaridades jurídicas, como eu já disse, porque tem uma regulamentação própria, mas como é uma profissão que tem muitas complexidades, juridicamente, um escritório especializado, ele tem que saber levar essa especificidade para o juiz, mostrar aonde está ali o gargalo, aonde está o problema, muitas vezes em questões muito complexas, que demandam uma perícia complexa, com quesitos, né, que a gente tem que abordar de uma maneira bem especializada, bem específica, para poder o juiz entender aquela problemática e dar o amparo judicial, ou num contrato também, né, vendo pelo lado preventivo. Então, os profissionais, eles têm no nosso escritório, né, essa segurança desse atendimento especializado, desse atendimento até direcionado para cada questão, né. Nós atendemos tanto no nosso escritório como também no sindicato.
O sindicato tem o nosso escritório como prestador dessa assessoria jurídica, Bacana. tanto para eles como diretoria, como para os profissionais representados, associados ou não associados também. Normalmente, quando dá uma coisa muito grave, né, como foi o caso da enchente, se vai para a pauta as bombas, né? A parte hidráulica entra na manchete, todo mundo tem que procurar. Quando dá um incêndio, né? Exato. Que agora está acontecendo bastante. Teve um enorme que foi na Secretaria de Segurança, que tiveram que implodir o prédio todo, né, do lado da rodoviária. Quando existe no negócio de vocês aquela coisa que vira uma comoção, como foi o caso da Boate Kiss, que tem o antes e depois daquela situação, né? Porque daí envolve todo mundo, órgão público, bombeiro, engenheiro, todo mundo acaba ficando, né, na vitrine. Vocês tiveram alguma situação que foi um divisor de águas? A questão da Boate Kiss, que tu referiste, Márcio, ela virou um processo, o Sengi ingressou com uma ação direta de constitucionalidade, então ele também deu assessoria e doações para a Associação das Vítimas e, inclusive, participa de uma ação que chegou agora na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos. Então, está tramitando lá, né? Então, tem essa importância, né, que é social, que é justamente estar presente em cenários em que a engenharia regula a nossa vida, está ligada à nossa segurança, né, à nossa incolumidade física. O que está modernizado agora? Tem inteligência artificial que pode substituir um advogado? Esses dias eu estava conversando com um arquiteto e ele falando quantas pessoas estão brincando de fazer, né, um projeto, etc., tudo em segundos e ele falou que, cara, nunca vai ter a máquina substituindo o homem e a máquina ainda são fundamentais, né, mas tem que reconhecer que avançou muito, né, a tecnologia nessa área. Desde que tu começasse lá carregando o teu café, ainda tendo que fazer tudo, né, tu era a que abre a porta, a recepcionista, a que fecha, a que vai na audiência, né, o que mudou de lá para cá e o que facilitou e o que ainda tu imagina que vai acontecer? Realmente, Márcio, a ferramenta da inteligência artificial, ela veio para somar, ela veio para trazer praticidade, trazer mais eficiência, mas eu não acredito que ela vai substituir o advogado humano, porque a estratégia de montar uma defesa, de conduzir uma negociação, ela ainda é humana, né? Ela precisa do raciocínio humano. Né? Essa questão humanizada de como negociar, de como montar uma defesa, de como sensibilizar um juiz, né, numa sustentação oral ou numa audiência. Então isso a inteligência não vai substituir, mas claro que ela nos ajuda e nós nos valemos dela para fazer pesquisas, para poder achar jurisprudências mais adequadas com mais facilidade, porque lá na minha época, no início, a gente tinha que ir, no início, muitas vezes, quando eu era estagiária, na biblioteca do tribunal, achar as jurisprudências. As notas de expediente que hoje a OAB nos manda diariamente por e-mail, vinham colacionadas no jornal. A gente tinha que recortar ali do diário oficial a nota de expediente do prazo do processo. Aí muitos escritórios contratavam o serviço e vinha aquele recortezinho já pronto do jornal. Mas tinham outros escritórios que eu cheguei a trabalhar que a gente ficava olhando o diário oficial e recortando quais eram as notas dos prazos dos nossos processos. Então, eu vi toda essa evolução e como isso facilitou, né, agora para os profissionais fazerem a pesquisa e achar a jurisprudência mais adequada, de maneira mais ágil, e aí poder, então, manejar uma maior quantidade de processos com mais agilidade e com mais eficiência. Mas substituir, eu entendo que não. A engenharia também a inteligência artificial é muito usada também na engenharia, para projetos e tal, mas ainda por trás tem que ter o profissional, né, com o olhar da sua estratégia humana de como conduzir. Boa, porque o ser humano prefere ainda fazer negócio com o humano, é muito engraçado. Eu atuo na área de vendas e muitas vezes o pessoal achou, vão acabar os vendedores, porque um site, o cliente vai lá e compra no site, o e-commerce. E não,
as vagas de vendas estão sempre abertas, cada vez mais. Em épocas, então, de final de ano, falta mão de obra, tem mais vaga do que gente para trabalhar no comércio, porque as pessoas querem esse atendimento, né? Ainda saem para ir numa loja ou em algum lugar. O que hoje no direito tu sente assim que já está ultrapassado, mas ainda está tendo que ser feito, né? Tipo, a gente brinca o frentista é um serviço, uma conveniência, sim, mas no mundo inteiro não existe mais, né? O próprio motorista abastece seu carro. Hoje tem alguma coisa no direito que tu sente assim, precisa melhorar, isso ainda está, já poderia estar melhor? Eu acho que a gente poderia ter melhores sistemas para prestar informação do andamento processual para o cliente, né? Porque o cliente, né, ele sempre quer saber como é que está o andamento do processo. Tem clientes que controlam mais que outros e que têm, então, essa necessidade de, semanalmente ou mensalmente, saber como está o processo. Então, esse atendimento, muitas vezes feito de forma humanizada pelo escritório, toma muito tempo do advogado que está ali, cumprindo um prazo, tem que parar, analisar o andamento e passar o andamento para o cliente. Então, esse ponto, assim, da gente ter um atendimento que passe essa informação de maneira segura sobre o andamento para o cliente e os questionamentos dele sobre o andamento do processo, é algo que eu vejo que modernizaria, que seria interessante. Mas aí, claro, tem esse outro ponto que tu colocaste bem. As pessoas querem o atendimento humanizado. A gente, quando está no WhatsApp e é aquele WhatsApp robô, a gente não se sente bem atendido porque ele não responde tudo que a gente quer. Então, tem esse receio ainda, eu acho que é algo que pode ser bem trabalhado, melhor desenvolvido para esse atendimento, para que não tome tanto tempo do advogado, mas que também, por outro lado, preste uma informação satisfatória, segura para o cliente. Nessa hora a pessoa está sensibilizada, né? Qualquer pessoa que esteja passando ou precisou de um advogado, ele não está no seu melhor, na sua zona de conforto, né? Claro. E aí, justamente esse acompanhamento está junto, independente se o desfecho vai ser favorável ou não, a jornada que às vezes se estende por anos, né? É importante ter com quem contar. Obrigado pela aula, né? Pelas informações para quem não conhece de dentro a área jurídica, ainda mais o quanto vocês atuam, e desde o início, né? Carregando o seu café e até hoje podendo se desenvolver melhor. Obrigado pela aula, obrigado por ter vindo. E se você gostou desse conteúdo e quer compartilhar, vai lá no nosso canal no YouTube, Multi Entrevistas, e compartilha essa entrevista com quem você acha que ela pode servir. O Multi Entrevistas vai ficando por aqui hoje e até o próximo programa.